pra mim, pra mim. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem que se esvaziou, servo tornou, e
a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem que se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que esse Santo Espírito possa nos dirigir, nos acalmar, pacificar nosso coração, que a gente possa ter esse Santo Espírito como um amigo, como uma parceria para nos ajudar a sermos melhorados e transformados nas nossas emoções. Mandar um beijão aí para Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa, Vânia Guida, Sueli de Souza, Eliane, minha prima, Douglas, lá em Londres, Vanessa Jacomel. Vanessa já está famosa aqui pra gente, é a Vanessa Jacomel. A gente já criou um nome artístico para Vanessa. Aparece Vanessa Jacomel, a gente já criou seu nome artístico, que é Vanessa Jacomel. Bruno Guimarães Júnior, mandar um beijão aí para minha mãe também, que está assistindo. Pessoal que estiver na sala de vídeo lá, da Daniele, a Carolina Oliveira, nossa querida Carol. A gente chama a Carol aqui em casa de Carol Califórnia. Andréia Pinheiro, mandar um beijão. Muita gente que a gente não está encontrando, né? Na rua, e a gente encontra por aqui, a gente fica muito feliz de poder encontrar. E outras pessoas que seria improvável, impossível, e a gente consegue por aqui. Dar um abraço aí para Sandra da Loz também, Ernesto, a Carla Romão, o Miguel Moreira, e mais quem? Pronto, acho que o Alexandre Medeiros também. Mandar um abração aí. Vocês todos são muito queridos, é muito especial ter esse tempo aqui com vocês. Seria um vazio imenso ter uma palavra para pregar, crendo que vem da parte de Deus e não ter a quem entregar, né? E é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui, a gente poder desfrutar disso, desse compartilhamento que vem da parte de Deus para nós. É algo que a gente não quer provar sozinho, e aí vocês estão sendo à mesa, né? Diante da mesa posta do Senhor, vocês são os convidados que estão aí sentados à mesa, para a gente celebrar a presença de Deus. Bom, vamos orar, vamos aproveitar essa oportunidade para nós orarmos. Pai, nós cremos que estamos conectados a Ti. Tu sabes bem as dificuldades que estamos enfrentando. Todas elas são muito estranhas para nós. Estamos vivendo uma situação nova. A gente quer que passe logo, a gente não sabe muito bem como lidar com tudo que está acontecendo, mas continuamos crendo no nome de Jesus, na ação poderosa do Espírito Santo, nos planos do Senhor para a vida de cada um de nós. Pai, queremos participar a Ti, que nos dói saber que pessoas estão morrendo, que o Espírito Santo console as famílias enlutadas. Pai, tem muita gente lutando com a doença ou até mesmo outras enfermidades. Nós queremos, Pai, ser um ombro amigo, queremos ter uma palavra que traga refrigério. De alguma maneira queremos estender as nossas mãos. Quando alguém está doente e medicado, sendo tratado, só nos resta orar, Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Pedimos a Ti ajuda a que os hospitais possam ter condições de receber as pessoas, que haja estrutura. Queremos pedir a Ti proteção para todos os profissionais que estão se lançando à nossa frente, pela nossa família, estão deixando suas famílias em casa, renunciando ao conforto de suas casas para estarem lutando em favor de outros. Pai,
que isso nos ensine alguma coisa, que de alguma maneira a gente possa se lançar em favor de outras pessoas e que isso nos leve a um espírito comunitário que nos faça nos lançarmos na prática da solidariedade, da compaixão e do amor ao próximo. Queremos apresentar diante de Ti também, Senhor Deus, as necessidades das nossas emoções. Muitos de nós abalados, agravados nos sintomas que temos por causa dessa pandemia. Que o Senhor visite os lares, visite as famílias, que não haja desunião nesse momento, mas que o Teu Espírito Santo nos aproxime, ainda que à distância, fisicamente falando, espiritualmente possamos estar ligados, nos importando uns com os outros. Livra-nos de sermos indiferentes. Livra-nos, Senhor, de ficarmos alheios à dor das pessoas, mas que a gente possa se importar e que isso comece dentro de casa, que a gente se importe com as pessoas que vivem e convivem conosco, até mais do que nos importamos com as pessoas de fora. Que a nossa vida seja um desdobramento feliz de como nós nos comportamos dentro de nossas casas, e assim o Teu nome ele seja glorificado. Que haja um grande mover de cura, que haja muita restauração, que se a gente está perdendo tantas coisas, não venhamos perder a comunhão contigo, pelo contrário, que possamos nos tornar mais íntimos do Senhor. Essa é a nossa oração ao Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, é isso. Nós temos uma palavra hoje e o título que eu dei para essa mensagem é Ocupado demais para ser religioso. E eu quero compartilhar uma reflexão no texto que está em Neemias, capítulo 6, verso 3. Enquanto você localiza Neemias 6, 3, vou tomar um pouquinho de água. Aproveitar para agradecer o apoio aí de vocês, né, de todas as formas, financeiramente falando, motivação, todas as formas de ajuda nós estamos recebendo e isso tem trazido muito ânimo para nós. A gente sabe que não está sozinho mesmo, que o Senhor se lembra de nós e usa a cada um de vocês. Muito obrigado. A gente vai seguindo, tendo chance de melhorar até mesmo como estamos fazendo, graças a tudo isso. O Alexandre está trazendo uma notícia, a gente tem orado, eu não tenho citado o nome, mas é o amigo do Alexandre lá de Teresópolis. O Alexandre está trazendo uma notícia, né? O Tiago está tendo uma melhora extraordinária, os médicos estão impressionados. O Alexandre esteve lá no hospital com ele, isso é uma notícia excelente. E Alexandre, embora seja muito bom receber uma notícia de melhora extraordinária, para quem está na situação do Tiago, né, para a família, qualquer coisa que aconteça que indique uma melhora é muito positivo. Né? É muito positivo. E o Alexandre está fazendo isso até na direção de nos animar a continuar intercedendo. As orações estão surtindo efeito. Ele já mexe o lado direito quase todo, no início ele só piscava o olho. É isso, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé nas nossas orações e não deixar de celebrar cada melhora, pequena melhora que seja. Anteontem eu estava conversando com uma irmã e ela estava comentando sobre a melhora do esposo. Ainda é uma situação delicada, mas ela não deixa de comemorar cada melhora, cada detalhe, isso é muito importante. É importante que a gente não se desumanize, mas que a gente possa se aproximar uns dos outros e ao perceber uma pequena melhora que a gente reconheça nisso o Senhor e glorifique o nome dele. Então vamos lá, o texto diz assim: estou ocupado com um trabalho importante e não posso ir agora, porque interromperia o que eu estou fazendo só para me encontrar com vocês. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, que nós possamos ser edificados através da palavra. A gente não quer sofisticar, a gente não quer se tornar conhecedor
de letras mortas, mas a gente precisa que a tua palavra nos ajude a curar o nosso coração. A gente precisa que, muito objetivamente, o teu nome ele seja glorificado através da nossa vida. Nós precisamos de ajuda e cremos que vai descer sobre nós a ajuda que precisamos para melhorar por intermédio da tua palavra. Que o pregador não seja eu, que seja o próprio Espírito Santo a tocar corações nessa noite, e assim a gente possa seguir caminhando, fortalecidos pelo Senhor, renovados pela tua santa palavra. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quando uma pessoa ela está ocupada com alguma coisa que é muito importante para ela, ela não se deixa ser interrompida. Quando eu estou fazendo algo e para mim esse algo a ser feito é muito importante, a gente não quer deixar de fazer, parar o que está fazendo para fazer algo que aos nossos olhos é inferior. Mas qual é a minha preocupação aqui? Muita gente conhece esse texto, o cristão ele conhece esse texto, mas não basta que eu esteja ocupado. O segredo aqui não é simplesmente estarmos ocupados, mas é estarmos ocupados com um grande e importante trabalho para que a gente não ceda diante das pressões que surgem para tentar interromper aquilo que nós estamos fazendo. Bom, eu quero dar aqui uma aplicação prática a esse grande trabalho, a esse trabalho importante. Eu quero chamar a terapia de Cristo com esse atributo. Eu quero dar esse atributo à terapia de Cristo. Um trabalho muito importante. Eu tenho certeza, nós somos seres emocionais. Eu tenho certeza que cuidar e zelar para que haja saúde nas minhas emoções é algo muito importante. É algo muito importante. Eu não quero tornar isso algo que não seja importante e fazer outras coisas que não têm tanta importância, não é? E aí eu acho que é importante a gente refletir, frisar, que a gente perde muitas batalhas ou porque a gente está ocupado demais com coisas sem importância, ou estamos desocupados dessa grande obra que é o tratamento das nossas emoções. Bom, é importante deixar claro também que ativismo religioso pode nos alienar e disfarçar, não é? Pode nos trazer uma distração que nos faça pensar que a gente está fazendo uma grande obra. Cuidado com isso. Às vezes você está numa correria danada. Às vezes você está para lá e para cá e você não tem tempo para nada e quem olha de fora pensa que você está muito ocupado. Mas às vezes, por mais que a gente esteja ocupado, a gente não está ocupado do trabalho que é importante. Às vezes a gente não sabe o que fazer primeiro e a gente se ocupa de muitas coisas até para não se sentir vazio e entediado, até para que não tenhamos que pensar e refletir. Isso que a gente está fazendo aqui agora, muita gente não faz porque alega que não tem tempo. O problema é que a gente vai se sabotando e vai perdendo inúmeras batalhas por causa disso. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Muita gente gosta da proposta da terapia de Cristo inicialmente. O grande problema é que quando a gente atribui um valor apenas estético a uma mensagem, ela não dura muito tempo no nosso coração, na nossa vida. Então o cristão ele não pode viver de ouvir mensagens bonitas. Ele precisa viver de experiências que sejam relevantes, profundas no seu ser. Eu não vivo de ouvir mensagem.
Eu vivo quando eu experimento o conteúdo das mensagens que eu ouço e permito que elas produzam em mim a transformação que eu preciso viver. Então o detalhe não é estar ocupado, mas é estarmos ocupados numa grande obra. Entender que é um trabalho muito importante, esse trabalho das emoções. E o que acontece é que muita gente não permanece por um motivo muito simples. Quando deixa de ser apenas uma mensagem bonita ou não, e passa a ser uma mensagem útil, a nossa alma vai sendo mexida. Eu quero contar algo muito pessoal para os irmãos que estão hoje conectados conosco. Tem dias que eu tenho até dificuldade de dormir, porque o conteúdo da mensagem que eu prego também reverbera em mim. E isso vai me trazendo, vai mexendo com as minhas entranhas, porque eu quero ser transformado. Então eu não posso pretender pregar algo que não transforme a minha vida. E muitas vezes eu me sinto muito sacudido por toda essa proposta de transformação. E aí a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente permanece e continua sendo transformado, mesmo a despeito de sentirmos a nossa alma ser sacudida, ou a gente desiste, ou a gente para. É muito semelhante com uma aula de violão. Eu me lembro que eu dava aula de violão na igreja, muito novinho, 13, 14 anos, eu dava aula para um grupo. E sempre que era anunciado que teria aula de violão da igreja, enchia. Começava com 20, na outra semana só tinha 10. Aí no transcorrer do trabalho só tinha 6. Aí uma pessoa ficava e aprendia. Sempre foi assim, em todos os lugares. Turma de violão, começa cheia e muitos param, porque o violão é um instrumento que não sai som logo, né? Demora a coisa acontecer e muita gente esmorece. Então, é preciso que a gente tome uma decisão. O que realmente a gente quer. E soa muito repetitivo algumas coisas que a gente ouve. E a gente fica com a sensação errada de que não precisa ouvir o que já sabe. Nada, não é nada disso. Todos os dias a gente ouve, pode ser a mesma coisa que a gente já conhece sobre o Evangelho. Mas eu duvido que algum de nós bata no peito e diga para Deus, isso eu já vivo, isso eu já sei, eu já estou pleno, tudo já aconteceu, tudo já se cumpriu na minha vida. Não. É sempre um desafio para a gente. E ouvir a palavra é sempre uma oportunidade desse desafio ser renovado diante de um ânimo novo. Então o desafio ele continua sendo o mesmo, de conseguir cumprir a palavra e ser transformado por ela. Mas, quando a gente ouve a palavra, Deus acrescenta fé ao nosso coração e o nosso ânimo é renovado para que a gente consiga viver as mudanças que precisamos. Quando a gente não se envolve com o chamado de Deus para esse trabalho importante, cada um tem um chamado, uma vocação diante de Deus, o que acontece? A gente acaba se envolvendo com outros chamados que não são aqueles que Deus tem para nós e a gente vai se distraindo. E aí eu quero citar algumas coisas que acontecem que nos fazem desistir dessa grande obra e se distrair com emoções que não comunicam a glória de Deus. Talvez você não vai se sentir identificado exatamente pelo que eu falar, mas ou você vai ter que lidar com pessoas que vão apresentar esses sintomas emocionalmente falando, ou você vai se identificar diretamente. Na vida, a gente precisa ser transformado e precisa saber lidar com quem não é transformado. Isso é algo muito sério. Eu ouço a mensagem me faz um bem, eu vou sendo transformado, mas é com grande decepção por um lado e assombro de outro
que a gente percebe à nossa volta, tem um monte de gente que precisa ser transformada e não está nem aí para isso. Então, a ação da terapia de Cristo, ela é dupla. Ela incide sobre você diretamente e indiretamente na maneira como você vai lidar com as pessoas. Você vai estar diante, a gente vai estar sempre diante de um quadro de pessoas emocionalmente enfermas. Um desses enfermos somos nós. Nós temos a chance de procurar de maneira pessoal a transformação. Mas, mesmo que a gente não possa impingir a outros que sejam transformados, vamos precisar conviver com essas pessoas. Está aí um desafio para a gente. Não é só fazer uma grande obra, mas é lidar com essas pessoas que estão a todo tempo querendo nos distrair ou distraídas nas suas emoções não transformadas. Bom, eu preparei aqui uma lista e a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas coisas que não fazem parte desse trabalho importante ou que nos mostram a necessidade desse importante trabalho. Bom, a carência. Às vezes, você faz coisas por carência. E eu sempre digo que a carência traz sempre consequências complicadas. Por causa da carência, a gente toma decisões terríveis na nossa vida. Então, já merece esse trabalho das emoções quando a gente identifica na nossa vida a carência. Outra coisa, incapacidade de suportar pressão. Todos nós, em qualquer nível que nós estivermos, sofreremos pressão. Pessoas frágeis, fracas emocionalmente, têm dificuldade e cedem diante das pressões. Se você não estiver preparado para a pressão, você não vai conseguir viver. E viver se torna insuportável quando eu não sei lidar bem com pressão. Para já, quando você faz o que você não foi chamado para fazer, você se sente muito mais pressionado. Agora, por exemplo, eu prego desde novinho. Pode cair a chuva, terremoto, pode acabar a luz, pode acontecer o que for. Eu vou continuar pregando. Eu me lembro que a gente recebeu um pastor na igreja, ele estava há pouco tempo com a gente, e ele passou mal no púlpito, eu estava sentado pertinho dele. Ele me chamou e disse, assume aqui que eu estou passando mal. Ele foi hospitalizado, cuidaram dele lá, eu continuei a pregar como se nada tivesse acontecido. O camarada deve ter me achado o homem mais frio do mundo, mas está dentro do que a gente gosta de fazer, que se sente chamado a fazer, a gente faz com muita naturalidade. Já comecei a pregar e faltou o som, e eu comecei a falar mesmo sem microfone, em lugar grande. Já aconteceu de acabar a luz e a gente continuar. Enfim, sempre acontece alguma coisa, né? Um bêbado entrar pelo templo, atrapalhar a mensagem, alguma coisa. Não interessa por quê. Quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, fica muito mais difícil você se deixar interromper, porque aquilo flui de você, não é? E aí você também tem a capacidade de suportar com mais facilidade a pressão. Outra coisa, incapacidade de contrariar vontades mais fortes. Tem pessoas que se impõem, tem pessoas que elas são tão fortes que elas influenciam você. E você não é capaz, por vezes, de contrariar vontades mais fortes. Isso é muito ruim. Você não foi feito para ser dirigido por quem tem uma vontade mais forte do que a sua. Pelo contrário, você foi feito para não deixar de fazer segundo a tua identidade e, quando for necessário, ter força o suficiente para contrariar. Não é no sentido de ser rebelde, mas é não ceder diante da pressão de quem pareça ser mais forte e queira se impor. Tem muita gente que entra por caminhos horríveis porque são influenciadas por outras pessoas. Nós precisamos ser fortes o suficiente para contrariar vontades que são fortes, mas que são alheias à vontade de Deus, que não tem nada a ver com o que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que ter a capacidade de discernir e a capacidade de impor que não vamos deixar
que as pessoas nos conduzam por onde elas queiram. Tem pessoas que chegam num ambiente e elas se impõem e não dão a chance das pessoas contrariarem a vontade delas. Às vezes a gente lida com essas pessoas e às vezes nós somos essas pessoas. E aí a terapia de Cristo tem sempre essa ação dupla. Ou eu lido contra, ou eu sou a doença. E aí a gente tem que ter muita honestidade diante de Deus para que a gente não se veja isento de passar por esse filtro e às vezes somos nós o problema. É muito difícil suportar a pressão no local de trabalho, dentro de casa, no bairro, na comunidade de fé, mas às vezes eu pressiono alguém. Às vezes eu sou a pressão sobre a vida de alguém. Isso tem que ficar muito claro. Eu tenho que sempre olhar para os dois lados. Ou eu sou o problema, ou eu preciso aprender a enfrentar o problema. Melindre. A pessoa não consegue ouvir algo que contrarie a sua vontade. Ela se sente ofendida. Isso é um sinal de imaturidade. E quando acontece o melindre, a gente tem que ter bastante calma para falar sobre melindre. Quando a gente percebe o melindre, a gente tem que entender por que aquilo nos melindra. É óbvio que o melindre é um sinal de imaturidade, é óbvio que o melindre é uma coisa ruim, porém, quando a gente se sente melindrado, isso é um sinal de que aquela área ferida dentro de nós, ela foi mexida e a gente precisa tratar dela, até o ponto de não se sentir melindrado. Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, tudo me ofendia muito no trânsito, ou quando alguém falava que eu tinha errado. E é uma coisa, né? O Chico Anísio dizia isso, que o brasileiro não gosta de ser chamado de barbeiro. Ninguém, nenhum homem principalmente, né? As mulheres talvez não se importem tanto com isso quanto os homens. Mas os homens se importam, são muito bobos e vaidosos e se importam muito na maneira como os outros dizem que eles dirigem. Ora, se a pessoa cumpre as regras do trânsito, que vaidade boba é essa, né? Da pessoa. E eu me sentia muito ofendido. Hoje em dia eu dirijo Kombi, já dirigi carro funerário, já dirijo o carro dos outros, todas as marcas que possa imaginar. Deixou de ser um problema. Deixou de ser um problema porque hoje eu não sinto que é um ataque. Eu me lembro que eu me sentia atacado como se estivesse ofendendo a minha honra. Mas sabe por quê? É a imaturidade. Você começa a fazer e se torna seguro naquilo que você está fazendo, você já não tem espaço para se sentir melindrado. Agora, seja sincero com você mesmo, você não vai responder para mim. Né? Eu nem estou vendo você. Você não precisa responder para mim, mas para você mesmo. Tem alguma coisa que você se sente melindrado? Todo mundo na igreja, né, quando você prega contra o melindre, todo mundo, é isso aí mesmo, isso é imaturidade. Mas todos nós nos sentimos melindrados em alguma coisa. A terapia de Cristo ela acontece durante toda a nossa vida, então tem sempre alguma coisa que nos melindra. Alguma coisa que falam para você e você se sente tremendamente ofendido. Cuidado, isso é um sinal muito claro de que existe alguma coisa que precisa ser tratada. Não se sinta culpado por isso. Agradeça a Deus pela oportunidade de ser transformado nisso que você se sente ofendido. Mas calma, todos nós nos melindramos com alguma coisa. A gente só precisa observar o que e acreditar que a graça de Jesus pode nos conduzir na ação do Espírito Santo a sermos transformados naquilo que a gente se sente melindrado. Possessividade nos relacionamentos. Ou a gente tem um sentimento de posse nos relacionamentos e sufoca as pessoas, ou talvez a gente é passivo e se deixa possuir por alguém. Isso é muito perigoso.
Nós não somos donos de ninguém. Os nossos filhos não são propriedade nossa. A nossa esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, não são propriedades tuas. Isso é fácil na teoria, na prática, dificilmente a gente consegue encarar com facilidade que nós não somos donos de ninguém. Uma emoção não tratada nessa área dos relacionamentos, emoções que não se deixam tratar nessa área, pode colocar um fim ou tornar o relacionamento insuportável. Se você achar que você é o dono daquela pessoa, você vai primeiro que você vai se ferir muito e vai ferir muito a outra pessoa. De igual modo, se você está sendo tratado por alguém como se você fosse uma propriedade do outro, você também vai se ferir muito. Mas Deus quer entrar aí. É aí que o Espírito Santo... Você está entendendo por que Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui? Porque quando a gente compreende que precisa viver a terapia de Cristo, precisa viver esse tratamento do Espírito Santo, a gente não se deixa interromper. Por quê? Porque eu não posso ser possessivo no relacionamento. Eu não posso deixar que seja possessivo no relacionamento. E só se empenhando em viver essa grande obra, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo, mas é você que se disponibiliza para viver isso. A Vanessa está dizendo, né, pastor, ouvindo tudo isso, eu chego à conclusão de que eu sou o problema. Pessoas feridas ferem pessoas. Só tem um detalhe, Vanessa, a ser acrescentado. Só tem um detalhe a ser acrescentado. Todos nós ferimos pessoas e todos nós somos feridos. Uma coisa muito básica na terapia de Cristo é compreender que a gente não é melhor, mas não é pior do que ninguém. E a tua disponibilidade de se enxergar em Cristo, no Evangelho, é o ponto de partida para você curar pessoas e ser curada. Agora, quando a gente chega a esse nível alto de honestidade como a tua, olha, o rio de Deus ele flui com uma força enorme na nossa vida. É muito ruim você estar com uma mangueira, você quer lavar um carro ou qualquer coisa, e a mangueira está com aquela aguinha minguada. Agora, quando é um jato forte, fica muito mais fácil. E eu creio que esse jato forte, ele aumenta a sua intensidade quando há honestidade. Sabe qual é a minha diferença para você? É que talvez você tenha mais honestidade do que eu, de se enxergar como você está se enxergando. É uma pena que as pessoas achem que somente as outras lhe ferem e que ela não fere. Eu também firo pessoas. Mas por que a gente está aqui nessa militância todos os dias e tal? Mesmo que você não assista a live, você está vivendo a terapia de Cristo. Não é? Você não depende de ouvir o que eu estou falando para viver a terapia de Cristo. Não é algo que está atrelado a um ativismo religioso. Mas é algo que você decide viver. É acordar e ter a franqueza, a hombridade, não é? A nobreza de dizer, Senhor, até que ponto eu não estou ferindo as pessoas? Na maneira como eu lido com elas. Muita gente, Vanessa, chega e diz o seguinte, olha, eu estou sendo ferido, eu estou sendo atacado, todo mundo está contra mim, eu estou sendo vítima de perseguição. Mas ninguém chega e diz assim, eu estou perseguindo, eu estou oprimindo, eu estou ferindo, eu estou maltratando, eu estou agredindo. E esse é que é o grande problema. Por isso todo mundo se sente vítima, mas ninguém se enxerga como algoz. E aí quando a gente compreende que é parte do outro, é parte nossa, e aí a gente vai se relacionando melhor com tudo isso, as coisas vão andando, as coisas vão... E o que eu tenho certeza é que quando a nossa visão muda, o mundo muda pra gente.
As coisas aos olhos dos outros podem estar as mesmas, né? A pessoa, e aí, como é que tá, fulano? Tá tudo bem? Ah, tá tudo na mesma. Eu não gosto dessa resposta. Eu não acho justo com um Deus que quer me dar experiências novas todos os dias que eu diga isso só porque talvez o salário não mudou, porque a realidade financeira não mudou, porque essa ou aquela situação. Não, porque a minha maneira de enxergar quando muda já me ajuda. Já torna aquilo que antes era pesado numa coisa muito mais leve. Outra coisa, manipulação. Será que alguém tem coragem de dizer que é manipulador? Eu manipulo as pessoas para que elas façam aquilo que eu queira. Por isso que eu estou dizendo, muita gente abandona. Pá, eu não vou ver mais essa live não quero mais saber de terapia de Cristo. Não, por quê? Porque a pessoa, o que, que a gente quer? A gente quer ir num evento de final de semana, num retiro espiritual, numa imersão, seja ela qual for, e quer voltar mudado. Nós não queremos ser incomodados para ser transformados. Mas algumas intervenções cirúrgicas no corpo físico, elas agridem mais do que outras. Tem intervenções que são muito invasivas. Não é? Tem exames que o paciente nem consegue fazer, porque se torna complicado, porque dói muito, mas precisa fazer. Precisa fazer. Eu não quero manipular ninguém, mas eu não quero manipular, achar que eu não manipulo e perder de vista a ação, não é, que o Espírito Santo deseja empreender na minha alma. Por isso que eu estou falando, eu não estou preocupado em apresentar algo que tem um valor estético. Que linda mensagem, tão bonita. Não estou preocupado com isso. Eu preciso é que funcione. Todos os dias eu chego para Deus, e hoje foi mais um dia que eu cheguei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso pregar algo que possa melhorar a vida de quem está ouvindo. Eu preciso que a pessoa objetivamente receba a palavra e veja a vida dela ser transformada. Se eu coloco a expectativa da palavra em aquisições financeiras, 1% talvez, ou muito menos do que isso, vai vencer e vai dizer, olha, eu fui naquela igreja, eu ouvi aquele pastor e a minha vida financeira melhorou. Eu não quero esse resultado, eu não preciso desse resultado, porque ele é um resultado mentiroso. Numa proporção, num jogo de proporções, é óbvio que em alguma proporção, em algum nível, pessoas vão melhorar financeiramente, não é? Se eu falar de cura física, a mesma coisa. Agora, quando eu trato das emoções, eu tenho um carinho muito grande pelas emoções, porque todos nós batalhamos com as nossas emoções. E não é a beleza de uma mensagem que vai cuidar e curar minhas emoções. É esse embate. Eu estou lançando coisas que você já sabe, mas quando você ouve, isso gera uma reflexão. E à medida que você reflete, você se coloca a pensar, e aí você cria um vácuo, cria um espaço para o Espírito Santo atuar, e aí a terapia de Cristo vai acontecendo. Tem que vir para fora. Tem que vir para fora. Isso não precisa acontecer de nós para os homens. Nós precisamos fazer isso de nós para Deus. Tem que partir da gente. Incomodou Deus, eu sou o manipulador. Eu sou o melindroso. Eu sou o passivo diante da possessividade de alguém, ou eu sou o possessivo. Você acha que Deus vai fechar a cara para você, ou vai virar a cara, ou vai arregalar os olhos? Você acha que nós temos a capacidade de assombrar e assustar a Deus? Lógico que não, ele já sabe. É que quando a gente fala, a gente dá início a um processo de cura. Quando a gente fica com isso para a gente, qualquer dia eu vou trazer o texto, não é, de Davi, quando ele diz, o salmista fala, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram. O meu pecado pesava sobre mim.
Então a gente não pode calar isso diante de Deus, porque Deus não está esperando, não cruzou os braços, está esperando você falar para te dar o perdão, não. Ele já te perdoou, agora Ele quer mais do que te perdoar, Ele quer te curar. E aí, eu quero terminar, antes de terminar, tem mais um que eu gostaria de falar, mas eu quero terminar dizendo algo. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tudo isso que eu estou citando são coisas que vêm por intermédio do ladrão. É um roubo que está destruindo a nossa alma. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus ele não te salvou só para você ir para o céu. Jesus te salvou para que você tivesse uma vida com emoções que não te derrotassem, que não te esgotassem, que não te sabotassem, que não te destruíssem. Né? E a última coisa que eu queria falar antes de terminar é a questão da aceitação, né? A compra da aceitação. Às vezes a gente bajula ou faz algo por alguém muito além da bondade, do que precisa ser feito, porque a gente quer atrair a atenção das pessoas. Muitas vezes a gente aceita entrar nesse jogo e muitas vezes a gente faz esse jogo. Tudo isso fruto de pessoas que não estão vivendo, que não estão se empenhando, se disponibilizando para esse grande trabalho. Neemias entrou numa rota, não é, historicamente falando, de restauração de Israel. Eles precisavam restaurar muita coisa. Muros caídos precisavam ser reerguidos. Espiritualmente falando, a gente precisa levantar o muro. A gente precisa restaurar a nossa alma. Não vamos conseguir sozinhos. Mas para isso precisamos entrar num processo em que a gente se disponibilize e não se deixe interromper. A carência interrompe, o melindre interrompe. Tem uma série de coisas que o nosso corpo emocional coloca para fora que querem bloquear esse fluxo de cura. Deus está abrindo os nossos olhos, nos despertando para que a gente veja tudo que está aqui dentro. E a gente comece a perceber que essa não é a finalidade. E quando a gente fala, não foi para isso que eu nasci, a gente se coloca, a gente é despertado a tomar uma atitude. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa tomar essa decisão de fazer valer a grande obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, que a gente possa tomar essa decisão de disponibilizar o nosso coração para que isso aconteça. Não permita, Senhor, que a gente desça e se deixe interromper, distrair, dissuadir dessa decisão firme de permitirmos que o Espírito Santo faça a obra que precisa ser feita. Abre os nossos olhos para que a gente se enxergue. Muitas vezes queremos enxergar os outros com profundidade, culpando, punindo, transferindo culpa, mas hoje somos nós, Pai, que queremos ser alvos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que, enxergando onde estamos errando, possamos ser corrigidos pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Que desça sobre nós, Pai, o perdão, ânimo novo, fortalecimento da parte do Senhor, para que a gente possa ser melhorado, transformado e assim não vivamos roubados, mortos espiritualmente nos nossos delitos, mas que possamos viver e viver em abundância. Livra-nos de uma vida sem sentido, nos dá uma vida abundante, que as nossas emoções comuniquem a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. O Senhor abençoe a todos. Quem chegou na metade, quiser voltar, está aí. A mensagem fica arquivada. Para você não achar bonita a mensagem e elogiar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você seja transformado, tocado, sacudido, melhorado para a honra e a glória do nome do Senhor. Que você possa viver
e viver em abundância segundo aquilo que Jesus operou na cruz do Calvário, abrindo o caminho para o acesso da presença do Senhor. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para dar continuidade à terapia de Cristo. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão.